encontra do outro lado, as minhas cordiais saudações. Seja bem-vindo a mais uma das abordagens de Zélia Tonito, onde estarei falando sobre a empresa e o seu meio envolvente. Uma empresa desenvolve a sua atividade no mercado, onde igualmente atuam outros agentes econômicos com finalidades semelhantes, seja a produção de um determinado produto, a comercialização de um bem ou ainda a prestação de um determinado serviço. No ecossistema onde a empresa atua, existem dois tipos de meios envolventes, que são o meio envolvente contextual e o meio envolvente transacional. O meio envolvente contextual se refere ao ambiente externo na qual a empresa está inserida e que podem afetar as atividades por ela desenvolvidas. Esse ambiente inclui fatores econômicos, fatores políticos, ambientais, culturais, tecnológicos, demográficos, entre outros fatores. Esse envolvente tem uma influência sobre a empresa, mas a empresa não a pode controlar. No entanto, para mitigar os aspectos externos da envolvente contextual, a empresa pode adotar estratégia de gestão proativa e adaptativa, tendo em conta a implementação de medidas para mitigar os impactos negativos e capitalizar oportunidades. Vamos considerar, por exemplo, alguns fatores econômicos e ambientais. Em relação aos fatores econômicos, flutuações cambiais, inflação e instabilidade econômica podem afetar o custo de produção, o preço dos produtos e a demanda dos consumidores. No entanto, para mitigar esses riscos, a empresa pode adotar estratégias como a diversificação de mercado, uma análise constante dos preços e custos e adotar políticas financeiras sólidas para fazer face a possíveis crises econômicas. Quanto aos fatores ambientais, mudanças climáticas, a escassez de recursos naturais podem impactar a atividade da empresa. Para fazer face a esses desafios, a empresa pode implementar medidas como a redução de impactos ambientais, como adotar práticas sustentáveis, tecnologias verdes e envolver-se em atividade de responsabilidade social corporativa. Por outro lado, o meio envolvente transacional está constituído por um conjunto de agentes econômicos que se relacionam diretamente com a empresa, como o caso dos fornecedores, clientes, estados, instituições financeiras e outros agentes públicos que funcionam como agentes reguladores. Geralmente, as pessoas têm associado o estudo do meio envolvente da empresa com a análise SWOT, no sentido de que, por análise SWOT se tratar do estudo dos fatores internos e externos da organização e como a envolvente contextual diz respeito aos fatores externos à organização, interligam que a envolvente transacional diz respeito a fatores internos da organização. Nesse ponto, a sua máxima atenção. Embora estejam relacionados, essas abordagens possuem particularidades distintas. A análise SWOT aborda tanto os fatores externos quanto os fatores internos da organização, identificando os pontos fortes e fracos internos, bem como as oportunidades e ameaças externas. As oportunidades que se referem aos aspectos positivos do ambiente externo da empresa e que ela pode aproveitar para o seu benefício, enquanto que as ameaças constituem os aspectos negativos do mesmo ambiente e que representam riscos e desafios para a empresa. Ainda se tratando da análise SWOT, um outro elemento importante a considerar é a concorrência, que representa quanto uma ameaça para a empresa ao concorrer diretamente com ela, quanto uma oportunidade ao mostrar áreas em que a empresa pode se destacar e inovar para se manter competitiva no mercado. Já no estudo do meio envolvente da empresa, quanto a envolvente contextual, quanto a envolvente transacional, dizem respeito a fatores externos à empresa. Ambos influenciam um ambiente externo no qual a empresa está inserida, mas de maneira diferente. Enquanto que a envolvente contextual está diretamente relacionada aos fatores externos direito, a envolvente transacional envolve a interação entre os diversos agentes econômicos, não estando diretamente ligado ao funcionamento e à estrutura interna da empresa. Sempre me disseram
que tem uma boa oratória e uma capacidade flexível de se comunicar de forma clara e explícita. O questionamento a mim mesma sobre então o que fazer com a minha voz. Daí a ideia de, através da minha voz, fazer o que muito gosto. Compartilhar conhecimentos adquiridos a nível da minha formação e pela busca constante pelo aprimoramento. Contabilidade, uma paixão.